Há algumas lições que transporta para o seu setor e para a sua atividade que retira desta crise do sistema financeiro? Várias, de facto. Eu acho que o que está a acontecer, e antes de falar das telecomunicações, porque não poderia aplicar o que vou dizer diretamente, mas para mim o que está a acontecer na banca é altamente antecipável. Eu acho que os problemas, a crise bancária, porque eu acho que mais que uma crise financeira estamos a falar de uma crise bancária. A crise bancária. Bem, talvez na origem, porque a partir do momento em que os próprios mercados monetários secam e não funcionam, certo, já estamos numa crise endémica. Certo, exatamente. Endémica e sistémica, porque de alguma forma tem a ver com o sistema de forma alargada. Mas esta crise bancária, do meu ponto de vista, não é um problema de má gestão, é um problema de boa aldrabice, porque de alguma forma só podia acontecer o que está acontecendo perante os níveis de risco atingidos, perante a concentração de poder e às vezes a arrogância que algumas entidades têm demonstrado. E portanto, eu acho que o excesso de concentração de poder dos líderes de algumas dessas empresas. E nesse sentido eu vi uma estatística muito interessante há uns dias de um professor da IMD, Paul Stragel, que fez uma correlação entre os write-downs dos principais bancos, o tempo que o CEO estava a liderar a empresa e o número de administradores com expertise financeira que integravam nos conselhos. E curiosamente as três entidades com maiores problemas, o CEO há mais de 5 anos que estava no lugar e tinham um máximo de 2 administradores com conhecimentos financeiros. Os que estavam no final da tabela, o CEO há menos de 2 anos que estava no lugar e havia mais de 6 administradores com conhecimentos financeiros. E portanto, eu acho que realmente o excesso de concentração de poder, a falta dos conselhos de administração serem mais executivos ou menos tolerantes em relação à assunção de riscos e a falta ou a relaxação da regulação no setor bancário a partir do ano 2000 tem contribuído enormemente a esta crise. Hoje em dia nas telecomunicações fala-se de um ultraliberalismo no sentido de acabar com a regulação, relaxar a regulação. Realmente, como que estamos a viver na crise bancária, eu acho que será difícil justificar uma tolerância da regulação. Eu acho que o que temos que fazer é regular, voltar a regular à luz da nova realidade. Evitar que exista um excesso de concentração de poder na indústria. E o facto de existir nas telecomunicações operadores históricos, operadores antigamente monopolistas, cria tendencialmente uma grande força para essa acumulação de poder. E, portanto, acho que temos que tirar muitas lições em relação ao excesso, por exemplo, também de concentração no curto prazo. Isso aplica-se a Portugal neste momento, depois de grande reorganização pós-OPA que o setor viveu? É certo que temos neste momento um número de players relativamente reduzido, estamos a falar dos dedos de uma mão, que efetivamente estão neste momento a lutar por alguns deles consolidar a sua posição, outros encontrar ainda o seu caminho, mas eu acho que o número de operadores é relativamente reduzido. O que eu acredito é que no mundo das telecomunicações, como em qualquer outra indústria, a maturidade leva à segmentação. E, queramos ou não, o mundo das telecomunicações, 10 anos após a liberalização na Europa, é um mercado que começa a ser maduro. Que é o que vai acontecer? Vai acontecer, como em qualquer mercado maduro, que à volta de determinados posicionamentos onde há economias de escala significativa, haja uma consolidação. Mas, ao mesmo tempo, haverá operadores, como é a ONI nas empresas, com modelos de negócios viáveis, sustentáveis, que consigam, com mais agilidade, flexibilidade, focalização em determinados segmentos, como é o caso do empresarial, no nosso caso, oferecer qualquer coisa diferente aos grandes operadores mais integrados. Isso que está a acontecer em Portugal, o que está a acontecer em outros países e, portanto, vivemos uma fase de maturidade, de segmentação e voltamos a falar de uma coisa, Sérgio, que eu há anos que não tinha ouvido falar na indústria e a palavra posicionamento. Toda a gente pretendia crescer a qualquer preço em todos os segmentos. Todos a fazer tudo. Todos a fazer de tudo. Agora falamos de posicionamento. E, portanto, acho que são boas notícias porque vai aumentar a higiene do próprio setor. Falou que 5 grandes operadores é um número reduzido, mas reduzido para a realidade portuguesa, atendendo que grande parte desses operadores não têm níveis de internacionalização profundos e estão basicamente a competir no mercado doméstico. Se estamos a falar da famosa consolidação,
Que, aliás, esta crise pode trazer maior pressão, porque as empresas também se descapitalizam, não é? Eu acho que hoje em dia temos um modelo de operadores onde juntamos na nossa atividade duas funções diferentes, que é a operação de uma rede e a provisão de um serviço. Eu acho que tendencialmente, também ligado a estes abultadíssimos investimentos que as redes de nova geração de fibra óptica vão requerer, vamos avançar para a criação de redes de telecomunicações que sejam partilhadas. E, portanto, essa integração de operador de rede e provedor de serviços, o fornecedor de serviços, vai, do meu ponto de vista, acabar. Tem a ver também com a velha reivindicação dos operadores competitivos, como nós, de separação funcional dos operadores históricos entre a sua função grossista, de operação de uma rede, e a sua função retalhista. E, portanto, em Portugal, do meu ponto de vista, há espaço para uma ou duas redes de nova geração. E será à volta desses investimentos que o mercado, do meu ponto de vista, vai se reorganizar. As questões de consolidação de curto prazo são questões que nada têm a ver com a racionalidade económica, são questões puramente de acionistas. E, portanto, se os acionistas entenderem que criam valor com a consolidação, farão. E, se não, aguantarão e defenderão as suas posições até existirem argumentos de maior peso para isso acontecer. E, portanto, no curto prazo, no meu entender, apesar dos incentivos económicos poderem existir, vejo nas declarações que não há incentivos ao nível dos acionistas para isso acontecer. Será a volta da criação das redes de nova geração que efetivamente, poderá haver uma reconfiguração do setor. Poderá haver uma reconfiguração. E eu acho também que estes problemas que estamos a viver na banca vão animar-nos a todos a ter uma postura muito mais colaborativa. A ONI tem investido mais de 400 milhões de euros na sua rede de fibra óptica. Outros operadores também têm investido muito. Em lugar de estar a replicar investimentos cujo financiamento não vai ser fácil nos próximos tempos, eu acho que esta pressão de curto prazo vai ser um incentivo para nos entendermos e para colaborarmos todos na construção de uma rede de nova geração única em Portugal. Entenderem-se à força da realidade. Às vezes, quando não conseguimos de forma espontânea, eu acho que a pressão exterior é sempre não há nada como uma boa crise para trazer as pessoas à razão. Exatamente. E se há só uma rede elétrica, uma rede de gás, uma rede de autoestradas, quando estamos a falar de investimentos de tantos bilhões de euros, por que estamos a considerar várias redes de nova geração? Eu acho que temos que refletir seriamente. O princípio da partilha e das sinergias tem que ser levado a sério e para o plano concreto, não é? Efetivamente.